Ah, eu não sei o que aconteceu aqui, Gilbert, que, sei lá, a tela ficou Não, toda a preta. gravação te derrubou, Caiu que eu botei para de gravar por novo, aqui. Aí ele pediu para derrubar mas uma não pessoa, foi mas é a selecionado internet, não. aleatório. Parecia que alguém tinha tirado da sala, sei lá. Isso, foi a gravação que te derrubou. Mas vamos que vamos. Começar a gravar, se vai me derrubar de novo. Ainda está indo para mim, mas vamos lá. Bom, agora acho que foi. E feito uma pergunta, né, se os meteorologistas eles podem errar. Aí eu estava começando a responder a pergunta dela e eu caí. Então vamos de novo. Professor, Bom, ontem, oi, bom dia. Eu entrei agora. É livro, caderno, é o quê? livro, estamos na página 264. Aí a gente estava observando essa página 264, essa foto que tem aí, mas aí Maiara fez a pergunta, né? A gente já estava falando sobre a previsão do tempo, e ela perguntou se os meteorologistas podem errar essa previsão. E aí, quando eu ia começar a explicar, eu caí. Então, vamos lá. Há umas 2 semanas atrás, eu sempre acompanho essa questão de previsão do tempo na televisão, né? E aí, umas 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, a previsão tinha dado que iria chover e não choveu. Aí, todo dia falava que ia chover. E aqui em São Gonçalo não chovia. Aí eu falei, ué, gente, cadê a chuva que falaram que ia vir? Frente fria e chuva, que não apareceu até agora. Então, às vezes, Mayara, eles podem errar sim, tá? Eles têm métodos, têm instrumentos, têm aparelhos que eles utilizam para tentar acertar o máximo possível, mas pode acontecer deles se equivocarem também, tá? Então, por exemplo, hoje eu já vi na televisão que vai ficar essa temperatura assim amena, né, de 20 e poucos graus até 30 graus, mais ou menos, a semana toda, tá? Só lá para segunda-feira é que vai começar a esquentar um pouco mais. Ou seja, fazer uma temperatura acima de 30 graus, tá? Porque até 30 graus ela é uma temperatura bem amena. A gente tem a presença do sol, mas a gente tem também, às vezes, um tempo meio que nublado, né? Às vezes, nesse nublado, às vezes fica até mais abafado do que quando está aquele solão também, né? Então, eles podem errar sim, tá? Aí, ontem, nós comentamos, eu acho que foi até a Adam que respondeu, eu perguntei a vocês o porquê que era importante a gente saber, né, antecipadamente a previsão do tempo. E aí eu acho que foi a Ada que respondeu para a gente saber a roupa que a gente vai usar, né? Se vai colocar uma camiseta, se vai colocar uma blusa de manga, se vai ter que levar um casaco, um guarda-chuva. E aí eu falei para vocês que na agricultura isso também é muito importante. A previsão do tempo é muito importante para a agricultura. Para o agricultor saber o momento em que ele pode plantar e saber o momento em que ele tem que fazer a colheita, né? Então, isso é bastante importante para o agricultor. Além dessas duas justificativas, para a gente saber a vestimenta que a gente vai usar e para o agricultor saber o momento em que ele vai plantar e colher, nessa página 264, como a gente começa a falar sobre essas condições atmosféricas, ele cita mais outros 2 exemplos, tá, importantes. Que exemplos são esses? As condições do tempo são muito importantes também para as navegações, tá? Então,
A Marinha, né, ela fica de olho nessa previsão do tempo também, tá? Para informar se algum navio, alguma embarcação precisar sair, né? Então, ela fica atenta. E também a aeronáutica, porque os aviões, eles só podem decolar, né? Ou então pousar de acordo com uma determinada segurança. Então, o tempo tem que estar bom para o avião chegar a um aeroporto ou então sair de um aeroporto, tá? Então, também, a previsão do tempo também auxilia tanto na parte das embarcações, quanto na parte das aeronaves também, tá? Então, eles entram em comunicação com tanto a Marinha quanto a Aeronáutica, tem um setor que é responsável pela meteorologia, e aí eles entram em contato em todo momento com esse setor de meteorologia para saber as condições do tempo, para ver se aquela embarcação ou aquela aeronave pode, né, sair ou não, tá? Então, nós temos aí, para auxiliar a gente, né, organizar a gente na hora de sair, para ver se a gente vai, que tipo de roupa que a gente vai usar. Também auxilia na agricultura, auxilia na Marinha com relação às embarcações, porque ela que é responsável por todas as embarcações que estão no mar, e a aeronáutica, que ela é responsável por todas as aeronaves que estão no ar, tá? Então, essas 4 condições a previsão do tempo vão favorecer essas 4 condições, tá? Bom, e aí a ciência que vai estudar, né, que vai ser responsável por essa previsão é a meteorologia, tá? Então, existem cientistas especializados no estudo do tempo e do clima, tá? Juntamente, né, com esses aparelhos. Então, eles vão ter instrumentos que vão facilitar, né, esse estudo. Então, quando a gente assiste uma previsão do tempo na televisão, não dá só a temperatura, né? Dá a temperatura e aí depois indica para a gente se tem condição de chuva, se não tem, se tem condição de vento forte, se não tem. Indica também, agora por esses dias eu não tenho visto não, mas quando a umidade do ar ela está muito baixa, indica a umidade do ar, tá? Professor, Ou indica quanto vai chover também, né? isso, o quanto vai chover, né? Eles têm mais ou menos uma previsão. Às vezes, a quantidade de chuva eles erram, né? Eles têm lá uma previsão em milímetros por hora, e aí, às vezes, eles percebem que, às vezes, isso ultrapassou, né? E aí a gente consegue ver na televisão que, às vezes, dá no noticiário que aquela região, né, uma dada região qualquer, teve um volume de chuva muito maior do que o esperado. Não sei se vocês já viram alguma reportagem assim, né? Eles fazem uma estimativa com um volume de chuva e, às vezes, esse volume de chuva ultrapassa. Ou, então, o contrário, eles falam que vai ter uma chuva bem forte e, às vezes, a chuva cai de forma mais moderada. Então, isso tudo eles ficam atentos, tá? Justamente para informar a população. Hoje em dia, como a gente tem muitas comunidades, né, principalmente no Rio de Janeiro, aqui nem tanto, a gente não tem, assim, muitas encostas, não. No Rio tem muito mais do que aqui. Mas, mesmo assim, aqui tem algumas e, às vezes, acontecem alguns acidentes. Então, o que eles se preocupam? Essa previsão eles fazem também justamente para ficar de olho nessas encostas.
se há risco de desabamento, né? Então, toda vez que a previsão do tempo informa que vai ter uma forte chuva, uma forte ventania, sempre dá na televisão, né, essa informação para a população ficar atenta. E aí, lá no Rio, nas comunidades do Rio, que possuem encostas, nessas comunidades possuem umas sirenes, e que quando essa sirene é acionada é para a população, né, para os moradores ficarem atentos se vão ouvir algum barulho, se vão perceber algum deslizamento, para, se perceber isso, sair de dentro da casa e procurar um lugar mais seguro, para evitar, né, um desastre maior. Então, no Rio tem muito isso. Aqui em São Gonçalo, nem tanto. E aí, quando essas coisas acontecem, quem é responsável por isso, né, por essa parte de chuva, de desabamento, de desmoronamento de encosta, é a Defesa Civil. Ela que é responsável por ajudar a população, tá? Então, é muito importante a gente sempre observar essas previsões, mesmo que às vezes aconteça de forma equivocada, errada, é importante sempre a gente ficar atento. Não, falou que vai chover bastante. Então, se eu preciso ir à rua, fazer alguma coisa, eu vou ficar atento. Se começar a chover, eu vou procurar voltar o mais rápido possível para casa, para eu não ficar preso na rua, né, ilhado na rua. Então, a gente sempre fica prestando atenção nisso. Bom, na 264, ele coloca uma pergunta para a gente que a gente já respondeu, né? Ele pergunta, em sua opinião, a previsão do tempo é uma ferramenta importante para as atividades diárias realizadas pelas pessoas? Sim, né? Eu acho que quase todo mundo observa essa previsão e tenta obedecer, né, o que está sendo falado nessa previsão. Então, se está falando que vai ser um dia ensolarado, você não vai sair de casaco, né? Se está dizendo que vai ser um dia chuvoso, você não vai sair de chinelo, né? Senão você vai voltar todo molhado. Então, geralmente, a gente costuma obedecer, né, as previsões que a gente escuta na televisão, ou no rádio, na internet, né? A gente acessa também bastante a internet, porque na internet tem o clima-tempo, então a gente pode, se a gente não tiver assistindo o jornal ou perder o horário do jornal, a gente acessa o clima-tempo, que tem a previsão do tempo ali em qualquer momento, certo? Bom, vamos marcar no terceiro parágrafo da página 264, ó. Ele fala assim, ó, a ciência que estuda essas variações atmosféricas e fornece dados que auxiliam na previsão do tempo é chamado de meteorologia. Vamos marcar isso aí. Então, meteorologia é a ciência que estuda as variações atmosféricas, tá? E aí, logo depois, ó, ele fala sobre esses instrumentos. Os meteorologistas utilizam vários meios para prever o tempo, desde o barômetro até satélites artificiais que permitem imagens e também mede a radiação terrestre para saber as temperaturas. Então, o barômetro, ele é responsável por medir a pressão atmosférica, tá? Então, existe uma série de instrumentos que o cientista que estuda a meteorologia tem. Tem o barômetro, para medir a pressão atmosférica, tem o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, tem a biruta, que mede a direção do vento, tem o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva, tem o termômetro, que mede a temperatura, tá? Então, ele junta todos esses instrumentos e aí ele consegue ter uma previsão quase que perfeita. Não é 100%, mas na maioria das vezes, eles
acertam todas as previsões, tá? Uma vez ou outra que eles erram a previsão. Bom, agora na página 265, ó. A meteorologia nem sempre é precisa, que foi o que Maiara comentou, mas permite a prevenção dos riscos meteorológicos, como ciclones, temporais, chuvas violentas, ondas de frio, né, que são as frentes frias, e outros. Veja a manchete a seguir. INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta para a possibilidade de chuva forte na metade sul do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Aí ele coloca uma pergunta para a gente pensar. Você acha que a manchete apresentada se refere sobre o tempo ou sobre o clima da região? Quando ele fala possibilidade de chuva, essa chuva forte, vocês acham que está relacionado ao tema? Ana Clara, é para marcar só a definição de meteorologia, lá na página 264. A ciência que estuda essas variações atmosféricas e fornece dados que auxiliam na previsão do tempo é chamada de meteorologia. Essa definição que é para marcar. Tá? Aí agora a gente já está lá na 265. Quando aparece essa manchete aí de jornal para a gente analisar. Quando fala na manchete chuva forte, vocês acham que essa chuva forte está relacionado ao tempo ou ao clima? Tempo. Clima. O tempo, né? O clima, ele vai estar associado, assim, com relação a, por exemplo, no inverno no sul, né? Inverno. Então, quando a gente tem características assim de temperaturas bem baixas, aí isso já se refere ao clima. Agora, vento, chuva, um tornado, um ciclone, isso tem a ver com o tempo, tá? Se for uma chuva fraquinha ou então uma tempestade, aí isso já tem a ver com o tempo. Ok? Se falar de Vocês temperatura. estão conseguindo me ouvir direito? Se falar de Está aparecendo. Se falar de temperatura é clima. Isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem, né, o Brasil, ele é um país com um clima tropical. Então, a gente consegue perceber que, por exemplo, na região norte, a gente um tipo de temperatura, na região nordeste, já um outro tipo, na sudeste, um outro, na região sul, uma outra temperatura bem diferente, né? No inverno, a gente tem dias quentes, né? Que a gente não usa nem casaco, embora vocês adorem, né? Essa turma aí é a turma do casaco. Mas, assim, tem dias que a gente nem precisa usar o casaco no inverno. Já no sul, não. No sul, a gente usa o casaco todo dia, porque lá, essa temperatura é uma temperatura bem mais brusca, né? Bem mais baixa, tá? Então, olha como que é interessante. Num mesmo país, a gente tem diversas temperaturas, temos características, né, bem diferentes, tá? Por conta dessas temperaturas. No Nordeste, o Nordeste praticamente é verão o ano inteiro, tem sol o ano inteiro, eles quase não têm inverno, né? Então, isso está mais associado ao clima, certo?
Lá quase não chove, né? A gente tem o problema da seca lá no Nordeste. Então, é bem diferente aqui do Sudeste e do Sul, da região Sul, tá? Bom, aí nós vamos marcar nessa página, ó, na 265, a definição de tempo e de clima, tá? Esses dois aqui, ó. Vocês vão marcar. Então, vamos lá. O tempo, o que que caracteriza o tempo? Caracteriza a atmosfera, especificamente da troposfera, em determinado instante e local. Como essas condições são bastante variáveis, o tempo pode ser muito estável, mudando em um curto período de tempo. Isso a gente observa nessa estação que a gente está, na primavera. O que que acontece na primavera? No verão também acontece muito. Tem, às vezes, dias bem quentes, e aí no finalzinho do dia, a gente tem aquela chuva, né? Como teve ontem. Aí, então, a gente passa a ter dias quentes, a temperatura vai subindo ao longo do dia, e aí chega no final da tarde ou à noitinha, cai aquela chuva que a gente chama de chuva de verão, né? Então, isso acontece bastante aqui no Rio de Janeiro, tá? E o clima, ó, o clima é um conjunto de características atmosféricas de determinada região que são observadas em um longo período de... Tá? Então, a gente tem aí, ó, uma foto mostrando Belo Horizonte, um dia chuvoso, e uma foto mostrando a cidade de Florianópolis, tá? Nesse caso aí, em Florianópolis, ó, a gente tem um clima subtropical, com uma temperatura média de 20 graus Celsius. Uma temperatura bem amena, tá? A gente aqui no Rio de Janeiro, quando tá com 20 graus Celsius, a gente já tá cheio de casaco. Para eles lá, não. Para eles lá é uma temperatura boa, amena. Por quê? Porque eles estão acostumados à temperatura de 5, 6 graus. Então, quando tá 20, para eles está legal. Agora, para a gente, não. Quando a gente está aqui com 20 graus, a gente já tira tudo quanto é casaco do armário. A gente já coloca casaco, coloca touca, né? A gente não pode ver uma chuva que já coloca logo um casaco. E, às vezes, a chuva não é sinônimo de frio, né? Mas o pessoal que mora no Rio, carioca, ele é assim, ele vê uma chuva, ele já associa logo ao frio e aí já usa o casaco. E isso aqui parece que está calor, né? E para eles, como eles estão acostumados a uma temperatura baixa, para eles 20 graus é beleza, tá? É calor para eles, porque no inverno chega a 1, né? Às vezes até temperaturas negativas. Então, 20 graus para eles, eles vão até a praia. A gente não. A gente, se for à praia, a gente pode até ir, né? Passear, dar uma caminhada na praia, mas aí a gente leva o casaco junto. A gente não está acostumada a essa temperatura, certo? Então, assim, tem uma grande diferença. Você vê, embora estejamos no mesmo país, dependendo da região, a gente tem uma grande diferença de clima, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Sim, agora na 266, ó. Vem falando um pouquinho das chuvas. Eu tinha uma outra coisa para falar, mas agora eu esqueci o que que é. Esqueci o que que é. Eu ia perguntar a vocês. Ah, lembrei. Aqui na página 265, quando ele define o tempo, né, ele coloca assim: caracteriza as condições da atmosfera, especificamente da troposfera. Alguém lembra o que é isso, troposfera? A gente estudou isso lá no 6º ano. Alguém lembra o que é isso?
troposfera? Não, ninguém lembra. Ninguém chuta nada? Não, né? Troposfera não. Tro, com T. Tá bem na parte que vocês marcaram aí do tempo. Definição do tempo. Troposfera. Ó, vou colocar no chat. Troposfera. Isso aqui, alguém lembra? Que palavra é essa? O que que significa É a isso? camada mais, é a camada mais próxima da superfície territorial nisso. Isso aí. A atmosfera, quando a gente estava lá no 6º ano, a gente estudou que a atmosfera tem várias camadas. Vocês estudaram isso comigo e estudaram isso em geografia também, porque essa parte aparece nas duas disciplinas. E aí, a troposfera, ela é a camada mais superficial, ou seja, da atmosfera. Ou seja, é a camada em que nós estamos, tá? Depois da troposfera tem as outras. Mas aí, essas outras, os seres humanos, os seres vivos, não se encontram nela. São camadas em que nós vamos encontrar os aviões, vamos encontrar os foguetes, os satélites artificiais, aí vamos estar nessas camadas. A camada em que a gente vive é a primeira camada, que é essa mais superficial, que é a troposfera, chamada de troposfera, tá? Ok, então. Era isso que eu tinha esquecido de perguntar a vocês. Agora, na 266. Está falando um pouquinho aí, ó, sobre alguns fenômenos atmosféricos. E aí ele começa a falar sobre as chuvas, né? Então, ao longo da nossa vida aí, a gente já observou diversas vezes a chuva, né? O que é essa chuva? A chuva, ela pode ser chamada de chuva, ou então pode ser chamada também de precipitações. Quando vocês estiverem lendo algum livro e aparecer essa palavra, precipitações, precipitações significa chuva também, tá? Então, as precipitações, elas podem ser leves, bem fraquinhas, moderadas ou fortes, né? Que aí é o temporal. E, junto com elas, a gente pode ter aí uma associação de outros fenômenos, como o que está aparecendo aí na foto, ó, em São José dos Campos, em São Paulo. Nós temos aí uma foto de uma tempestade, né? Está chovendo, com presença de raios, provavelmente de trovões também, porque o trovão a gente não consegue ver na figura, né? É o barulho. Então, provavelmente, nessa cena aí, quando estava acontecendo isso, tinha o raio e o trovão, né? Então, os dois, eles estão associados. E essa precipitação aí, que é a chuva. Em algumas vezes, a gente tem uma precipitação que pode vir acompanhada de pedrinhas de granizo. Já ouviram falar ou já viram alguma vez isso? Já. Então, na semana passada, a gente teve um fenômeno desse lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Gonçalo, eu acho que a gente não teve, não. Mas no Rio choveu granizo semana passada. Aqui, naquele dia, daquele temporal, daquela terça-feira, teve, tá? Algumas pessoas relataram que quem mora em casa, né, conseguiu ver naquele temporal que destruiu aqui o paraíso todo. Mas na semana passada a gente teve esse fenômeno no Rio de Janeiro, e aí algumas pessoas mostraram, eu vi na televisão, né, conseguiram pegar a pedrinha de gelo e mostrar, gravar vídeo, e aí enviaram para o jornal, e no jornal mostrou. Então, pode acontecer isso. Algumas pedrinhas são bem pequenininhas, outras são maiorzinhas. Mas vocês sabem o tamanho real dessa pedrinha de gelo que
vem lá de cima da atmosfera? Alguém sabe o tamanho real? Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Eu fiquei sabendo semana passada, quando eu assisti a reportagem. Alguém sabe o tamanho dessa pedrinha? Ela chega aqui, né, na gente, com uma pedrinha. Mas vocês sabem o tamanho dessa pedra? Não. Não. É do tamanho de uma bola de tênis. Olha só. Aí o que acontece? Como ela está lá em cima, nas outras camadas da atmosfera, né? Porque as nuvens, elas estão bem distantes da gente, ela vem derretendo, e aí quando chega aqui, a nossa superfície, que é a troposfera, ela chega em forma de pedrinha pequenininha. Agora, imagina se ela não chegasse dessa forma, chegasse do tamanho da bola de tênis. Imagina, uma pedra de granizo na nossa cabeça matava uma pessoa, né? Então, isso apareceu, fizeram a reportagem mostrando na semana passada, e aí fizeram esse comentário, que geralmente elas têm um tamanho de uma bola de tênis, e que, como elas estão bem distantes da gente, né, em outras camadas da atmosfera, ela vem vindo, passando pelas camadas, vem derretendo, e aí quando chega aqui na nossa camada, ela fica pequenininha daquele jeito. Então, geralmente, são pedrinhas bem pequenininhas, tá? Mas que se a gente tiver nessa chuva de granizo, a gente tem que procurar um lugar para se abrigar, porque senão a gente vai se machucar. Imagina, um monte de pedrinha caindo, né? Então, a gente acaba se machucando. Aí, do lado dessa foto, fala isso, ó. Quando a chuva é muito forte, pode vir acompanhada de raios, relâmpagos e também trovões. Além disso, em condições especiais de temperatura e pressão atmosféricas, as gotículas de vapor podem se congelar e a precipitação pode ocorrer nas formas de granizo e de neve. De neve aqui não é o caso, né? Porque o Brasil é um país tropical. Mas com relação ao granizo, de vez em quando a gente tem sim, tá? Então a gente consegue observar. Quem nunca viu, provavelmente alguma vez aí, futuramente, vai poder observar. Eu já vi várias vezes, inclusive eu já vi até uma vez na escola. Eu estava dando aula à tarde, aí deu essas chuvas de verão, né, no finalzinho da tarde, e aí as pedrinhas de granizo batiam na janela lá na escola, tá? É tipo uma pedrinha mesmo, igual aquela pedrinha do sal grosso, do churrasco. É um pouquinho maior que aquilo, é uma pedrinha mesmo, só que é em forma de gelo, né? Aí, se você ficar segurando muito tempo na mão, vai derreter. Como vem derretendo desde lá de cima das outras camadas da Terra, né? Da estratosfera, da mesosfera, da termosfera, até chegar à troposfera. Aí, quando ela chega na troposfera, ela chega pequenininha. Certo? Querem fazer algum comentário? Não, né? Não pode, porque geralmente a água da chuva, né? Ela não é própria para beber. Então, se é uma chuva de granizo, a gente também não pode aproveitar esse gelinho, não, tá? Porque se a gente bebe a água da chuva, a gente não sabe a qualidade da chuva. Pode ser uma chuva ácida também. Não sei se vocês já ouviram falar isso em geografia. Pode ser uma chuva ácida também. Então, o ideal. Então, o ideal é que a gente não beba a água da chuva. A gente até pode aproveitar a água. Problema com água, acabam da água da chuva para. Aqui no caso, assim, isso a gente pode. Aí não, a gente não deve consumir, não, porque a gente não sabe a qualidade dessa chuva. E aí pode ser uma chuva ácida, e aí isso faz mal a gente.
certo? Querem fazer mais algum comentário? Entenderam? Exatamente, então. Bom, essa página a gente não terminou tudo, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a umidade do ar. Aí, na semana que vem, a gente continua, a gente termina, tá? Deixa eu só conferir quem está aí, vamos lá. Oi, Adam. A umidade do ar é muito ruim. Quando eu tava lá em Brasília, tava 40%. Lá é muito baixo. E lá em Brasília é horrível. Lá é horrível. Lá é uma cidade muito seca, né? A umidade é muito baixa. E aí, algumas pessoas têm sangramento no nariz, né? Não tem praia. Não tem praia, exatamente. Não está no litoral meio, impossível ter praia. E é bem seco realmente lá. Né? É um clima bem seco. Quem tem problema de respiração, respiratório, se sente assim bem desconfortável, porque a umidade é muito baixa, por cento, mais ou menos. Então é bem ruim. Bom, deixa eu conferir a chamada aqui de vocês. Então, a Adam está aí. Essa minha internet hoje não está legal, não. A Adam. Ana Clara também está aí. Ana Luísa também está aí. Bruno, não.